Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje é dia de limpar a casa. Segunda-feira, então é o dia que normalmente eu dou uma boa limpada em tudo para manter durante a semana. E aí vocês me perguntam como é que é a minha programação da semana para manter a casa sempre em ordem, sem, digamos, me deixar aquilo muito pesado para fazer todos os dias as mesmas coisas, porque além de se tornar uma rotina igual, né? Mas sempre tem que ter coisas diferentes para fazer. Então, de segunda-feira, eu troco as roupas das camas, aspiro os colchões, deixo as camas limpinhas. Cobre-leito, esse eu troco a cada 15 dias, porque nós não usamos para nos cobrir, é só realmente para fazer acabamento na cama. Então, eu troco os lençóis principais, que é sobre lençol, fronhas dos travesseiros, e as capas de travesseiros e capas de colchões eu troco a cada 15 dias também. Hoje não precisa trocar porque eu troquei semana passada. Então hoje eu não tiro. E a próxima vez que eu tirar, eu mostro para vocês. Mas não é nada demais, né? Isso aqui é uma capa que daí eu tiro para lavar. As fronhas dos travesseiros eu troco 2 até 3 vezes por semana, agora que é verão. E os lençóis 2 vezes. Ou então sempre que eu vejo que tá na hora de trocar, né? Mas normalmente é 2 vezes. Hoje eu vou trocar das 3 camas, mas às vezes eu troco primeiro a minha e depois no dia seguinte a dos meninos. Mas hoje eu vou trocar as 3 junto. Já tiro daqui e já levo para a máquina para lavar. Como os meninos estão usando essas mantinhas para se cobrir na madrugada, eu não estou colocando sobre lençol para eles, porque é só mais uma coisa para sujar agora, né? E eles nem usam, na verdade. Então, eu não estou colocando sobre lençol, mas só o lençol em si. As capas deles também eu troco a cada 15 dias. Esse aqui, como é um travesseiro só decorativo, também troco a cada 15 dias. Esses aqui já estaria na hora de trocar. Talvez eu troque. Mas esses eu não lavo tudo junto, até porque a máquina vai ficar muito peso para lavar. Primeiro eu vou lavar os lençóis e depois eu lavo os cobre-leito deles. Aí aqui desmonta tudo, né? Porque a cama dos meninos tem sempre mais detalhes do que a minha. Esse também é só travesseiro de acabamento, então não troco hoje. E agora eu vou colocar para lavar. Mas antes, eu tenho uma curiosidade, porque eu vi um vídeo de um italiano mostrando como é que faz para tirar. Eu não sei se é de todas as máquinas. Eu acho que o meu não tem. Não, porque a minha é diferente. Ele é dentro da máquina dessas de tambor assim, tem um filtro longo. Aí ele tava ensinando como é que tira para lavar, que às vezes acumula sujeira ali embaixo e dá mau cheiro. A minha máquina não tem mau cheiro, porque eu faço aquela autolimpeza nela, que eu coloco aquele produto
que ela se lava sozinha. A única coisa que às vezes eu faço é tirar as penugem aqui de dentro da borracha, que já tem algumas, por sinal. Na verdade, é na dobra dentro da borracha aqui. Mas eu só vou tirar esse pouquinho agora e vou fazer isso outro dia, porque demora um pouquinho, tem que puxar, tem que passar uma escovinha. Então, ali demora um pouquinho mais para limpar. No caso, não vou fazer isso hoje. A minha máquina lava 11 quilos e seca 7. Mas eu nunca coloco os 11 quilos, né? Porque eu acho que fica muito pesado. Aí, para lavar roupas brancas, vocês podem ver que eu lavo tudo separado. Eu não costumo misturar toalha de banho com roupa, roupa de cama com roupa. Aqui em casa é tudo separadinho. O dia que eu troco roupas de cama, eu lavo as roupas de cama. Vou lavar as toalhas de banho hoje, mas é depois, só toalhas. Eu não costumo misturar com as outras roupas. Não sei, é um hábito, né? De lavar cada coisa na sua, digamos, no seu processo de lavagem, porque as máquinas têm esse processo, né? Roupa de cama, toalha, roupas claras, roupas escuras. A minha tem várias funções. Não uso nem, né? Uso só metade das funções. E esse aqui é percarbonato, que é aquele que mantém as roupas limpinhas e tira qualquer mancha que vier ter. Ó, que nem agora que eu vou lavar só roupas de camas, então a minha tem essa programação, porque é um processo de molho mais longo, a temperatura da água é diferente, o modo de centrifugação é diferente. Então, eu gosto de respeitar as fases, né, as programações que a máquina tem para cada tipo de roupa ser lavado. E hoje eu vou usar o meu aspirador de colchões para higienizar as capas, né? Já que o colchão eu só vou ter contato nele na próxima semana quando eu trocar a capa do colchão. Ai, o que eu não gosto desses negócios é isso. É porque eu tenho que colocar na tomada. Se fosse sem fio, era muito mais prático. Pronto, cama aspirada demora uma média de uns 10 minutos quando é rápido e de uns 20 quando é mais demorado. Ó, parece que tá limpo, né? A gente julga sempre que a nossa cama tá limpa, mas não. Espero que esteja dando para vocês ver a quantidade de poeira que sai. Eu sempre passo, né? Pelo menos uma vez por semana eu passo esse aqui para matar tudo que tenha de ruim ali na cama. Bactéria, ácaro, essa coisa arada que faz mal para nós enquanto dormimos. Gosto muito desse aspirador. É uma pena que ele é a cabo, né? Porque se fosse sem fio, eu poderia usar ele muito mais vezes durante a semana. Agora é montar a cama de volta. Como vocês sabem, eu só tenho 2 lençóis. Eu tiro um, coloco o outro, tiro um, coloco o outro. E esses são de algodão, 100% algodão, por isso que eles ficam amassados. E não me importa, o que importa é que esteja limpo. Podia pegar o ferro e passar aqui na cama? Sim, mas não tem necessidade, né?
Aí já é exagero também. Passar o lençol na cama aí já seria mostrar uma realidade para vocês que existe para pouquíssimas pessoas, né? Só aquelas mesmo que não suportam, né? Ver lençóis amassados. Que não é o meu caso. E até porque se eu for passar os lençóis aqui na cama, tem um porém também, que pode se tornar um agravador, né, para nossa saúde, que é a umidade do ferro. Normalmente os ferros são a vapor e o vapor é água. Ah, mas pode passar a seco. Sim, pode passar a seco. Mas é temperatura alta e isso é um convite perfeito para que se prolifere ainda mais bactérias. Então, o que pode ser bonito visualmente, pode ser que não seja saudável para a nossa saúde na hora de dormir. Para a cama não amassar, você tem que usar ou lençóis sintéticos, né, de fibras que não amassam, ou lençóis de seda, que também não amassa, ou então, não sei, materiais tecnológicos, mas o verdadeiro algodão e linho vai amassar, não tem outro jeito. Sim, deve existir algodões e linhos maravilhosos, mas que não é acessível para a maioria. Tem sim, materiais de altíssima qualidade que são acessíveis para poucos. E isso tem que ser real, a gente tem que viver a realidade que nos cabe. Sabemos que tem coisas que são para poucos. Aí, meu cobre-leito da parceria que eu fiz com a Temo, quem lembra? Ele é bem baratinho. Acho que ele custa 22, eu acho que estava custando na época em que eu selecionei. Achei que ele, digamos assim, pelo preço, né, a qualidade não deve ser das melhores. Me enganei. É bom, tá perfeito. Os meninos, durante o dia, depois que nós ligamos o ar-condicionado, eles vêm aqui na cama, eles deitam em cima do cobre-leito e não tem nada de bolinha. Foi uma coisa que eu pensei assim, como é bem barato, talvez comece a encher de bolinha. E não, tá perfeito. Essas capas aqui de travesseiro são impermeáveis, como a capa do colchão também é impermeável. Por que que eu coloco capas impermeáveis? Porque, gente, se tem algo que me dá nojo, vamos ser bem sinceros, porque aqui não tem esse negócio de ficar fazendo rodeio para dizer as coisas. Eu tenho nojo de dormir num travesseiro manchado e num colchão manchado. Não. Quando eu vou, que a gente viaja, que dorme fora, né? Airbnb, hotel, essas coisas, eu prefiro acreditar que aquele travesseiro, que aquele colchão não tem manchas. Não procuro ver, porque se eu ver, eu não vou dormir direito. Então, aqui em casa é zero mancha. Quando eu vejo assim, que principalmente nos travesseiros de acabamento, que não tem as capas, que eu vejo que tem alguma manchinha, eu lavo. Acho que aqui eu nunca mostrei lavando travesseiros, essas coisas para vocês, né? Lá no Brasil, eu mostrei várias vezes eu lavando os travesseiros, lavando os colchões, né? Quem lembra? Que eu tinha a extratora. Então, aí eu lavava o colchão. Aqui, os colchões, esse colchão aqui é novo, então
Desde que a gente comprou, desde a primeira noite que nós dormimos nele, nós colocamos capa, então ele não tem uma mancha. E o colchão, um dos meninos, tinha umas leves manchinhas, porque eles eram... Nós ganhamos, mas estavam perfeitos. Aí eu lavei e saiu tudo. E agora, com o aspirador de ácaros, então são extremamente limpos também os colchões deles. Não consigo, gente. Cada um com a sua mania. Eu não consigo dormir na minha casa, numa cama que as coisas são manchadas. Se tem mancha, é porque tá sujo. Se tá sujo, é porque tem fungo, bactéria, que não vai fazer bem. As almofadas também eu lavo. Quando eu vejo alguma manchinha, quando eu troco as capas, eu lavo tudo. Coloco na máquina e ela faz o seu trabalho. Pronto, cama limpa e arrumada. Aqui é uma vista de mais longe para vocês verem a cama bem branquinha, tudo arrumadinho. Tá perfeito. Agora arrumar o quarto dos meninos. Aqui também na cama deles eu vou passar o aspirador normal, como fiz na minha, igualzinho. Já aspirei o colchãozinho do Pietro, agora eu vou colocar o lençol. Uma coisa que eu quero mais pra frente é comprar outro lençol de elástico para eles, porque aqui na cama deles eu só tenho um lençol de elástico para cada um. Por quê? Porque nós ganhamos esses lençóis aqui. Então eu não quis comprar mais lençóis de elástico, porque tinha esses. A usar primeiro, né? Para depois comprar mais. Mas mais para frente, sim. Quando esses aqui já não forem mais úteis, né? Aí eu compro mais de elástico. É mais chatinho de arrumar? É. Porque tem que dobrar aqui os cantos, para que o lençol fique bonitinho, né? E não sai. Apesar de que não sai por causa dessa capa aqui do colchão, que ela firma bem os lençóis. Mas aí é só erguer e ajustar. E como eu vou lavar o cobre-leito deles, eu vou aproveitar e vou colocar as mantinhas que eu comprei, que eu mostrei nos últimos vídeos aí, já que eu nem lembro mais qual foi. Eu vou colocar, porque eles usam essas mantinhas para se cobrir de noite. Então, nossa, é bem longa. Ela está no chão. É porque as caminhas deles são baixas. Pronto, caminha do Pietro limpinha, arrumadinha. Fiz a dobra ali na manta para não arrastar na parte de trás. Ficou ótimo. Agora, vou arrumar a cama do André. Mas é a mesma coisa, então eu nem vou gravar para vocês. Mostra depois quando estiver pronto. Cama do André também tá ok. Ó. Saiu bastante poeira, que é o que mais sai. Deixar ali na lavanderia, porque eu não vou poder lavar agora, porque eu tenho paninhos de molho ali no tanque. Então eu tenho que lavar os panos primeiro, para depois limpar isso aqui. E agora eu vou fazer uma das coisas que eu acho que eu mais gosto, que é aspirar com um aspirador vertical sem fio. Gente, a fome apertou e eu já comecei, né, preparar o sanduíche, já preparei todos os ingredientes e agora eu vou montar. É algo bem simples, mas que é bem nutritivo.
e que é rápido. Uma abelha. Ela sente cheiro de comida e vem pra dentro. Então aqui eu peguei 3 fatias de pão que eu fiz, né? Esse pão é caseiro. É pão integral. Ai, dona Vênia, sai. E dei uma leve tostada nele na frigideira com manteiga e um pouquinho de azeite. Para que crie essa casquinha aqui e que o pão já fique. Aí eu não preciso colocar maionese industrializada. Assim, usei manteiga e azeite de oliva. Então, esse aqui é o carboidrato, né? E aí eu vou montar. Então, o pão é o carboidrato, os ovos e o queijo é a proteína. E aí tem as verduras, legumes, né? Que eu vou colocar. Eu sempre começo colocando aqueles que soltam mais água. No caso, vamos começar pelo tomate. Esse tomate é aquele coração de boi que eu ganhei da Pieira. Eu falo sempre, os vizinhos ganham dos outros e nos dão, porque isso é bem comum aqui, né? Então, vou colocar uma pontinha mais madura para cada um e a parte que também tá madura de trás para cada um. Então, vai dar 3 rodelas. O meu é sempre, procuro sempre fazer o menor, né? Para comer menos. Aí o médio pro André e o maior pro Pietro. Aí coloco o tomate, porque ele solta água. E vou colocar aqui o pepino em conserva que eu fiz, que vocês viram aí eu preparando. E que fica maravilhoso. Então, como ele também tem umidade, eu coloco embaixo. Não muito, né? Porque como eu vou colocar abobrinha que já tem vinagre também, senão vai ficar muito azedo. Apesar de que esse aqui ficou na medida certa, tanto que já tá acabando, tem que fazer mais. Eu amo sanduíche agridoce. Amo, amo, amo. Pra mim sempre tem que ter uma acidez no sanduíche. Eu nunca uso o mesmo garfo para cada tipo de conserva. Tem que ser cada uma com o seu, porque são naturais e com a durabilidade rápida, né? Vence rápido, estraga rápido. Então, para não acelerar esse processo que estraga, eu procuro vou pegar cada conserva com um talher específico, um garfo, uma colher, o que você quiser. A abobrinha também ficou maravilhosa, nossa. Parece pequeno o pão, mas daí você vai colocando as coisas, olha o tamanho que fica. Aí eu coloco as mussarelas. Essa aqui são mussarelina, que eu cortei. Mas pode usar o queijo que quiser. Nós vamos comer esse porque é o que tá aberto e que também vence rápido. E por último, eu venho com o ovo, ó, que eu fiz tipo como se fosse. Esse ovo aqui também eu posso rechear, fazer um rolinho dele e comer só assim. Mas aí eu vou pegar o ovo, dobro aqui e ponho em cima e dou uma apertadinha. E também vai servir de apoio, como se fosse uma outra fatia de pão aqui em cima para os meninos segurar na hora de comer. O meu grudou, né? Aos lados, então não ficou redondinho que nem o dos meninos, não tem problema. Tá pronto. Bom, já comemos, já lavei as loucinhas, acabei que lavei na mão mesmo, porque era pouquinho, né? Então tá tudo limpinho ali, secando. Vou terminar de aspirar a casa, que ainda não acabei. Passar paninho no chão, tirar o pó e finalizar isso antes do meu marido chegar, porque depois quero tomar um cafezinho com ele. E aí, depois, enquanto ele vai descansar, eu vou editar vídeo, né?
Bom, agora é a vez da sala. Eu aspirar, já vou passar essa escovinha aqui nessas cadeiras, mas eu já tenho que lavar essas capas. Mas vou deixar para lavar amanhã ou depois, porque hoje não vai dar. A máquina tá lavando os lençóis ainda, depois tem as mantinhas, vai ter o lençol que eu vou tirar dali do sofá grande, então deixa para amanhã ou depois, aí eu tiro. E aqui, como é algodão, essas capas, então com o aspirador acaba que não funciona direito, não pega bem nos cantinhos. Aí eu prefiro passar essa vassourinha. Vou tirar essa manta daqui também. Só as capas de almofada que eu acho que eu não vou trocar. Vou manter as mesmas. As capas eu troquei semana passada, então hoje eu não vou trocar. Mas esse aqui eu troco toda semana também, porque a gente sua aqui e aí suja. Gra, quando que você vai trocar o sofá? Não é prioridade. Esse aqui é confortável, tá bom pra nós. E vai ficar esse aqui por um bom tempo. Esse sofá é bem largo, assim, profundo. O que rouba um pouco da profundidade dele são essas almofadas aqui. Mas ele não é um sofá feio, em termos de modelo. O problema dele é a cor. Cor que não me agrada. E vou colocar a capa de sofá que já estava antes. Acho que é assim. Esse eu sempre deixo assim, que é onde eu mais sento. Então, quando eu venho dar minha pausa, tirar minha pausa, que temos que tirar, né? Uma pausa entre os afazeres e outra aqui que eu sento. Então, já deixo ali que fica melhor mais prático. Eu vou aspirar e já que eu tô limpando aqui, eu quero modificar o tapete. Colocar ele assim, só pra ver como é que vai ficar. Porque aqui ele tá assim para dividir os ambientes. Aí eu coloquei o menor para cá, que eu gosto bastante. Mas eu quero fazer um teste. Primeiro eu vou aspirar ele.
As minhas plantas estão cada vez mais lindas. Elas amam esse clima, né? Quentinho, gostoso. Então não tem como não crescerem. Deixa eu ver como é que eu vou fazer o giro aqui. Eu acho que eu vou girar assim. Por que eu deixo aqui? Para dividir os ambientes e também por causa do fio da TV. Eu não assisto TV normal, né? Mas o Léo assiste, então tem que ter cabo, não adianta. E aí o cabo passa por baixo do tapete, porque como nós não temos aquela parte rebaixada nas portas, então não tem como passar por cima. Mas se o tapete ficar bom assim, aí eu já tenho em mente para esconder esse fio, e aí o que eu tenho em mente eu mostro para vocês em breve. Deixa eu puxar ele aqui, tirar esse aspirador para ele não cair. E esse tapete é bem grande, ele tem 3 por 2,5. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like Is this paradise? Bom, eu acho, né, que eu gostei. Eu puxei o sofá um pouquinho para frente e até eu me dei uma ideia de fazer um móvelzinho para colocar aqui atrás dele. Madeira eu tenho, então quem sabe, né, nos próximos vídeos eu não crie e decore essa parede aqui atrás do sofá. Gostei, ficou legal. Deu aquela amplitude aqui na sala também, e aí não fica dividida com 2 tapetes. Só que se eu for deixar assim, eu tenho que mudar essa lâmpada, né? Porque era para ser em cima da mesa, que agora não tem mais. Então eu tenho que tirar ela de lá e puxar ela para cá, para ficar no centro aqui da sala. Mas aí vai ficar para o próximo vídeo, porque tem que furar ali, tem que tampar furo, tem que retocar tinta, então fica para o próximo. Hoje não vai dar. Vou tirar o pó da folha do meu filodendro gigante, que tá cheio de pó. Na verdade, eu tenho que tirar o pó de todas elas. Mas também não vou fazer isso hoje. Vou deixar para fazer no próximo vídeo, porque eu já tô cansada. Ainda tenho que terminar de limpar a casa. E daqui a pouco o Léo chega e eu também quero descansar. Então, só vou tirar dessa aqui, que são as folhas maiores. E pega pó, não adianta, porque nem eu falei, a porta agora fica aberta, então não tem jeito. O pó vem e entra. Vou dar uma ajeitada aqui nas minhas coisinhas. Que tá sempre bagunçado aqui, que o Pietro tá sempre aqui, agora vendo alguma coisa no notebook. As prateleiras aqui não vou limpar hoje. E deixa para os próximos dias. Ó, André. Pedro, os bons Essa minha begonha, ela tá meio pálida. Eu tô girando ela aqui tava ali antes, eu achei que ela tava pegando pouca claridade. Agora eu trouxe ela pra cá, ela já pegou bastante claridade, mas tá meio pálida agora, até se acostumar com o ambiente. O lírio está amando, depois que eu coloquei ele nesse canto aqui, já antes de eu colocar ele na mesa, ele era ali. Ele ama esse espaço, fica muito bonito. Só que aí, como pega muita claridade de manhã, pega restos de sol mesmo que eu feche a cortina, então ele seca com mais rapidez. Aí tem que dar água para ele todos os dias.
Eu acreditando que esse HD aqui ia caber ali, sonho meu, né? Então tem que deixar aqui dentro. Eu tenho que comprar um microfone, um fone de ouvido sem fio pra mim. Que daí não fica esse fio preto aqui em cima da mesa. Já basta o notebook que é preto, aí mais o fio preto. Aqui na janela daria para colocar plantas também, mas tem que ser plantas que amem sol direto. Porque de manhã que pega um sol bem forte. Quem sabe eu compro umas calanchoês para colocar aqui. Bom, praticamente acabei. Não está 100% porque eu tenho os lençóis para estender que eu ainda não estendi e não vou colocar lá fora. Porque o sol já está muito quente, então vou lá colocar na lavanderia. Ainda tem as mantinhas para lavar. Eu tenho que colocar uma manta nova ali, porque para proteger a cadeira agora. Limpei todo o piso, estava bem sujinho. Tirei o pó de todos os móveis, mas acabei que lá para dentro eu nem gravei para vocês, porque eu queria fazer rápido para acabar de uma vez, que eu já estou cansada. Daqui a pouco o Léo chega, aí vou dar uma pausa, tomar um cafezinho. Aí vou lá para a lavanderia, tirar aqueles lençóis da máquina, estender, colocar mais para lavar. Ou não, né? Se eu vou estender na lavanderia, não posso lavar mais, porque eu não vou ter espaço para colocar todos. Mas eu tenho os paninhos de pia que estão todos de molho, aqueles eu tenho que lavar hoje, que senão fede, né? Então é isso que eu vou fazer. E ainda vou lavar o banheiro. Não lavei o banheiro para compartilhar com vocês, porque o banheiro normalmente, quando é calor agora, eu gosto de lavar o banheiro e já tomo meu banho. E aí, acabou meu dia, né? Porque assim o banheiro tá limpinho, eu já aproveito e já tomo banho, a casa já tá tudo limpa, em ordem também, e tá ótimo. O piso, ele não está assim tão brilhante quanto eu gostaria. Lembra que eu falei que eu queria renovar esse piso e até agora não fiz? Então, eu tô pensando seriamente em fazer o rejunte dele de novo nas emendas onde tá feio. Eu comprei um pigmento para testar no rejunte que eu tenho. Então, eu vou fazer o teste. Se der certo, eu vou rejuntar todo o piso de novo para deixar uniforme. E depois eu vou pegar a enceradeira da Maria e vou ver se eu consigo ativar mais o brilho dele. Claro que eu tenho bastante tapetes, então cobre bastante o piso, mas nas partes em que eu não tenho tapetes, eu quero que fique bem, bem brilhante. Sim, eu gosto de pisos brilhantes. Colocaria na minha casa pisos brilhantes? Não, claro que não, né? Quando eu for trocar aqui, eu não vou colocar piso brilhante, eu vou colocar piso ou madeira pura, que eu acho que é bem caro. Então, eu vou colocar algum piso que imite madeira, mas que ele seja mais térmico, não um piso frio. A sala ficou boa, que nem eu falei, ainda tem algumas modificações, mudar a iluminação de lugar. Aí eu recoloquei o tapete aqui atrás das poltronas, porque essa sala é grande, ela tem 5,5 metros de comprimento por 3,5, eu acho, de largura. Então ela é bem grandona. E aí eu decidi deixar o tapete ali, porque o André brinca muito sobre os tapetes. Como eu coloquei as coisas aqui em cima desse maior, então eu deixei o menor ali para ele brincar, para ele fazer casinha, aquelas coisas de criança, né, que toda criança gosta de ficar deitada pelo chão. Então, gostei bastante daqui da sala, como ficou. O tapete realmente agora deixou aqui a sala maior, porque como eu não tenho mais a mesa, então eu não preciso setorizar os ambientes. Aqui no escritório também é isso, né? Não dá para mudar. Eu gosto bastante do que nós fizemos aqui e pouco a pouco vai se enchendo de planta. Agora eu vou dar água para o meu lírio da paz e a água que eu dou para ele, aqui nós não temos aonde descartar a água do ar-condicionado. Então nós usamos baldes, porque eu não deixo escorrer pela varanda e pingar na varanda dos outros. Para mim, isso é uma falta de educação absurda. Então, nós pegamos a água do ar-condicionado no balde. E aí tem água todos os dias agora. E é com essa água que eu rego as plantas, porque ela é considerada como água de chuva. É zero tratamento, né? É uma água super limpa, extremamente limpa. Então, sim, eu uso para regar as plantas e elas agradecem, porque não tem cloro, não tem calcário, não tem nada na água.
Aí é com que eu rego. Então, eu vou pegar um pouquinho para dar para aquele lírio que ele tá murchinho, coitadinho. E as outras eu reguei tudo ontem. Então, hoje não precisa. Só aquele mesmo que precisa beber água todo dia. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma rotina de limpeza aqui em casa. Que sirva aí de motivação para vocês cuidarem da casa de vocês. Mesmo quando estão cansadas, façam, porque agora que tá tudo limpinho, é gratificante. O Léo vai chegar, vou preparar um cafezinho para nós. É muito bom. Então, muito obrigada pelo carinho de sempre e nos vemos no próximo vídeo. Antes que eu esqueça, já estava esquecendo, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou olhando daqui da porta da sala para lá, ó. Olha como o sofá fica bonito com uma cor clara e não com aquela cor horrorosa. Então ficou bem bom o tapete assim. Aí eu puxei ele para frente para ele ficar em cima do tapete, né, como tem que ser, as regras de decoração. E aí sobrou vão lá atrás que me deu uma ideia de criar um cantinho para decorar. Mas aí o que eu for criar para colocar ali atrás, em breve vocês saberão.